Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do meu canal. E eu vou te ser sincero, acho que esse vai ser um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui no canal, porque eu vou te ensinar como você pode aprender a vender o teu serviço por qualquer preço, pelo preço que você quiser, tá? Então esse vídeo aqui, ele é específico para profissionais de conteúdo que hoje estão aí sofrendo com falta de clientes, ou estão aplicando para dezenas de vagas sem resposta, ou então estão na plataforma de freelancer sofrendo com um leilão de preço invertido, onde só é contratado quem cobra menos, né? Então, se você está sofrendo com isso, não importa se você é copywriter, designer, editor de vídeo e tal, olha só o que a gente vai ver aqui, ó. Eu preparei todo esse framework aqui para te mostrar como é que você pode desenvolver a tua habilidade de vender. Na verdade, isso daqui, com isso você pode aprender a desenvolver qualquer habilidade comportamental. Eu vou te explicar mais sobre isso no vídeo, tá? Então, olha só, eu fui estudar um pouquinho de andragogia, que é a ciência que estuda como é que os adultos aprendem. A gente aprende diferente das crianças, então não adianta usar a mesma metodologia. Tem a pediatria que foca nisso para a criança e tem a andragogia que é para os adultos. Fui olhar o que a neurociência fala sobre adultos de 30, 40, 50 anos aprenderem coisas novas. Como é que funciona o nosso cérebro à luz dos últimos achados da ciência, tá? Vou mostrar para você o que é uma tabela de habilidades comportamentais, como você pode montar a sua, identificando o que você precisa desenvolver. E depois a gente vai fazer uma aplicação prática do método que eu desenvolvi aqui para você desenvolver a habilidade de vendas. E vamos fazer aqui um exercíciozinho de prospecção de clientes aplicado à tua realidade. Então, sinceramente, esse vai ser o melhor vídeo que você já viu sobre desenvolvimento de habilidade comportamental. Eu sei porque eu pesquisei muito na internet para ver se eu achava alguma coisa quando eu estava olhando, juntando material, né, para criar esse vídeo, e eu só achei vídeo genérico falando o que são soft skills, como desenvolver soft skills de uma maneira bem assim genérica e voltada para profissional que está buscando emprego. Então, para profissional de conteúdo, que é freelancer, que é empreendedor, que está aí no mercado, eu não encontrei nada parecido. Então aproveita, já dá uma curtida nesse vídeo. Depois, quando terminar, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou desse formato, se ele te ajudou, ou qual é a dificuldade que você está enfrentando nesse momento no teu trabalho, né? Para vender teus serviços e tal. E é isso, beleza? Bora pro vídeo então, que a gente vai... tem muita coisa para falar. Antes de eu entrar lá no framework, deixa eu explicar só um pouquinho o seguinte para você. Eu sou redator de 2017, tá? E o que acontece? Quando eu desenvolvi a habilidade de vendas, quando eu tive esse insight, gente, para eu poder vender o meu serviço direto para as empresas, para não ficar mais refém de vaga, de plataforma de freelancer, de cliente ruim que quer pagar pouco pelo meu trabalho, eu preciso aprender a vender o meu trabalho, eu preciso aprender a me vender, né, direito, e a vender o meu trabalho, mostrar que o meu trabalho ele pode contribuir para o resultado da empresa, que eu possa ajudar a empresa a atrair o público certo, a convencer essas pessoas sobre o produto e serviço delas e tal. Todos esses benefícios que a gente consegue entregar para o nosso cliente, né? Mas se eu não souber fazer isso, não adianta eu ser ótimo tecnicamente, não adianta eu criar conteúdos maravilhosos, textos lindos, se não tiver quem contrate, né, quem me contrate para eu fornecer isso para ele. Então eu entendi que eu precisaria desenvolver a habilidade de vendas para ter essas possibilidades. E a partir do momento que eu fiz isso, foi um ponto de virada, foi uma virada de chave muito grande no meu negócio de escrita, né? Porque eu comecei, por exemplo, a cobrar o valor que eu achava que eu merecia, né? E que era bom para os dois lados e tal, na verdade, mas eu comecei a cobrar o que eu merecia, o que eu achava que o meu trabalho merecia. Eu comecei a ter clientes sempre que eu precisava, então eu faço prospecção, tenho clientes, encho a minha agenda em termos, tá? E aí eu continuo fazendo prospecção, e aí quando algum cliente fecha o contrato, ou termina o contrato, o projeto com ele, já tem outro ali para entrar, e com isso eu consigo ter o quê? Uma renda recorrente mensal, que ela é variável, evidentemente, mas ela me dá uma previsibilidade, tanto de trabalho quanto de dinheiro, para os meses seguintes, tá? Então tudo isso foi resultado de eu aprender a habilidade de vender. Então se hoje você acha que não leva jeito para isso, ou se você acha que é difícil aprender, cara, eu não nasci com dom de vendas, tá? Eu aprendi, é uma habilidade como qualquer outra. Eu vou te mostrar com esse framework aqui, com esse passo a passo, que você também pode aprender. Por quê? Porque ele respeita as tuas características e a tua personalidade. Você vai perceber e entender isso. É um passo a passo que respeita o seu jeito de ser. Não é uma fórmula mágica, tá? E nem engessada. Você vai pegar esse passo a passo e vai adaptar a tua realidade e ao teu perfil. E é isso que faz com que ele dê tão certo, tá?
Bora lá então? Depois dessa introdução, vamos lá. Muito bem. Então, olha só, como desenvolver a habilidade de vender seu serviço pelo preço que você quiser. Vamos começar pela base científica do que você vai ver aqui. É importante você entender como você aprende para depois você aprender de fato. Vai ficar tudo mais claro depois que eu te mostrar isso daqui. Ó. A andragogia, como eu falei, ela é a ciência que estuda a aprendizagem dos adultos. E ela tem Malcolm Knowles, que é considerado o pai da andragogia, né? O pai da educação para adultos, ele definiu 6 premissas baseadas no nosso sistema de aprendizagem. Como é que a gente aprende, né? Como é que o adulto aprende? Ele definiu 6 premissas e é baseado nelas que eu fiz o passo a passo. Então, quais são essas premissas? Ó, primeiro, necessidade de saber o porquê. Você precisa entender a importância daquilo que vai aprender. Mas não é só a importância, como é que eu vou dizer? Uma importância racional, assim. Você tem que sentir esse porquê em você. Tá? Você tem que entender a relevância desse conteúdo para você poder engajar no processo de aprendizagem, senão você desiste no meio. Você não consegue ter ali a consistência para aprender o que você precisa. Então, isso é o primeiro. Segundo, autonomia. Então, a gente gosta de ser autodirigido, ou seja, eu gosto de definir o meu processo de aprendizagem. É por isso que eu montei um passo a passo, eu vou te entregar ele. Você vai fazer isso de acordo com a tua necessidade, tá? Então você quer decidir o que, como e quando aprender. Então isso também aumenta o teu comprometimento e responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Terceiro, a tua experiência é um recurso, ou seja, tudo que você aprendeu, que você tem aí de bagagem, de experiência, de vivência, você pode aproveitar para aprender uma nova habilidade. Então, por exemplo, aqui no processo, eu vou definir as habilidades que você precisa, que são inerentes em cada etapa da prospecção de clientes, por exemplo. Você vai perceber que muitas dessas habilidades você já tem, só que você aplica em outros contextos. É questão de você trazer para o contexto aqui de conseguir clientes para poder te ajudar. Então você usa o que você tem também. Depois, prontidão para aprender. Você tem maior interesse em aprender aquilo que está relacionado com situações reais da sua vida. Ou seja, necessidade, problema do cotidiano, desafio profissional. Então, por exemplo, você tem hoje o desafio de aprender a vender, né? Então isso vai te dar uma prontidão para aprender. O que é essa prontidão? Todo mundo tem uma vida muito corrida, né? E ninguém tem tempo para nada. O que define o que a gente vai fazer? É prioridade. Então eu vou priorizar. A prontidão para aprender, na verdade, é a capacidade que você vai ter ou a percepção de priorizar esse aprendizado frente aos teus outros compromissos, ok? Depois, aplicação da aprendizagem, aplicação prática. A gente aprende melhor quando a gente vê e realiza uma aplicação prática daquilo. Ou seja, a gente resolve problemas reais e não somente ficar estudando teoria. Por isso que, por exemplo, quando você vai aprender uma habilidade técnica, que a gente aqui está falando de habilidade comportamental, uma habilidade técnica, ela só mexe com o nosso cognitivo, com o nosso racional. Então você pode, por exemplo, ler livro, ver vídeo, fazer um curso online e aí aplicar aquilo ali e pronto, você aprende. Agora, numa habilidade comportamental, não. Você vai ver lá no ciclo da aprendizagem que ela é muito mais complexa que isso, tá? Então, o que adianta? O que significa isso? Significa que a gente precisa ter uma aplicação prática daquilo que a gente está aprendendo, tá? E por último, mas não mais importante, ou talvez seja o mais importante das 6 premissas, a motivação interna versus a motivação externa. O que acontece? A nossa vontade de aprender, ela é mais afetada pelas motivações internas ou intrínsecas do que pelas motivações externas ou extrínsecas. O que significa isso? Vou te dar como exemplo para você entender. O que é uma motivação externa? É o meu desejo de ganhar mais dinheiro, ganhar um prêmio, ganhar benefício, ou então o meu desejo de evitar punição, tá? Então isso é uma motivação para que eu faça determinadas coisas, ou seja, para que eu aprenda alguma coisa. Só que essa não é a melhor. Se eu tiver uma motivação externa e eu, por exemplo, vamos supor, meu chefe mandou, eu trabalho dentro da empresa e meu chefe mandou eu aprender a mexer com planilha financeira, que eu odeio. Beleza. Aí eu vou ter que aprender, eu vou me motivar a aprender, porque senão eu vou levar expor do meu chefe, certo? E aí pode queimar meu filme com ele. Em última instância, eu posso ser mandado embora. Então, eu tenho um desejo de evitar uma punição. Eu vou. Isso é péssimo, porque eu não vou conseguir aprender direito, eu não vou engajar nesse aprendizado e realmente não vou aprender direito, não tem jeito, tá? Agora, o que é uma motivação interna? Está ligada aos seus valores e objetivos pessoais. Então, por exemplo, crescimento pessoal, satisfação, realização, trabalhar com o que você gosta. Então, o que você quer aprender vai te permitir ou vai te dar essas coisas? Você vai conseguir obter mais realização
no teu trabalho? Você vai crescer como pessoa? Isso vai ajudar, por exemplo, teus relacionamentos, vai ajudar, enfim, você vai aprender a vender e você vai ter mais paz de espírito, menos ansiedade, percebe? Então, é sempre interessante você entender qual é a motivação interna ou você ter uma motivação interna, identificar qual é essa motivação para você aprender aquilo ali que você está se propondo, tá? Então, essas aqui são as 6 premissas da andragogia, baseadas em como o nosso sistema de aprendizagem funciona depois que a gente cresce. E como é que a neurociência diz ou fala, né, sobre esse processo de aprender coisas depois de adulto? O que ela fala? O Norman Doidge, né, que é um dos maiores pesquisadores dessa área, foi ele que popularizou o conceito da neuroplasticidade. Não sei se você já ouviu falar, mas tem até um livro aqui, O Cérebro que Transforma. Vou deixar o link aqui embaixo do livro, se você quiser conhecer. E o que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões, dos neurôniozinhos encontrar novos caminhos dentro do cérebro, formar novas conexões, permitindo novos aprendizados. Porque é isso que faz um aprendizado, tá? O que acontece? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, eu gostava... quando eu era coach e eu ia explicar o desenvolvimento de uma habilidade nova para a pessoa, eu usava uma analogia que eu acho que ilustra muito bem isso, que é o seguinte: pensa que você está indo fazer uma trilha no meio do mato, tá? E aí, quando você chega assim na boca da floresta, né, tem um lado que está todo cheio de galho, de árvore, de arbusto e tal, e você vai ter que pegar um facãozinho e ir ali abrindo a trilha, e tem uma outra que já tem uma trilha aberta. Por onde você prefere ir? Pela trilha aberta, que é mais fácil, não é? Gasta menos energia, dá menos trabalho, você não vai se arranhar e tal, você não vai se machucar, corre menos risco disso. O cérebro, ele funciona do mesmo jeito. Quando você quer desenvolver um novo hábito, um novo comportamento, ou seja, uma habilidade comportamental, ela está vinculada a novos comportamentos, coisas que você não faz ainda hoje. Você quer aprender a prospectar cliente, você ainda não prospecta cliente. Então você tem que ter várias ações que são comportamentos. O que são atitudes e comportamentos? Você vai entrar em contato com a empresa, você vai falar com o dono da empresa, você vai negociar com ele, você vai fazer proposta, você vai precificar seu serviço, enfim, várias coisas. Então quando o teu cérebro chega ali, né, tem um hábito já arraigado, que é o quê? É a trilha. É a trilha aberta. E tem um novo hábito que tem que abrir a trilha do lado com um facãozinho. Por isso que é tão difícil, ou demora tanto tempo para você adquirir um novo hábito. Conforme você vai conscientemente, intencionalmente, fazendo ações para desenvolver esse novo hábito, é como se você fosse com um facãozinho ali nos arbustos, abrindo uma nova trilha. Até essa trilha estar liberada, você vai tender a continuar pela trilha antiga, tá? E aí o que acontece? Vamos supor, se a trilha antiga é você mandar currículo para vaga, que você gosta, você está acostumado, é mais fácil e tal, enquanto você não parar com isso e parar e focar em desenvolver a habilidade de prospectar, você vai sempre tender a ir para a vaga, mesmo que não dê resultado. Mesmo que não esteja dando resultado. Porque é mais fácil, é mais confortável. Mas a partir do momento que você tem a consistência de ir lá com o facãozinho, abrindo aquela trilha e tal, até o momento em que ela está totalmente aberta, vai chegar um momento em que ela vai estar tão fácil de transitar quanto a anterior. E como você parou de passar pela anterior, ela fechou. Os arbustos cresceram de novo, as árvores cresceram e tal. Então agora ela não é mais a tua prioridade. Sempre que você pensar em conseguir cliente, quase que automaticamente você vai olhar para os comportamentos atrelados à prospecção, porque você criou essa nova habilidade comportamental. Percebe? Então, esse é o processo da plasticidade do nosso cérebro. Ele cria novas conexões, novos caminhos para a gente aprender novas coisas. E ao longo da vida inteira, o que é bacana, né? Ao longo da vida inteira isso é possível. Então eu peguei esse conjunto de coisas aqui, né, para estudar e desenvolver o passo a passo que eu vou te mostrar. Tem uma coisa que... A primeira coisa que você precisa aprender, na verdade, sobre as habilidades em geral, habilidades comportamentais em geral, é que elas se dividem em 3 grupos ou classes. Tem as habilidades super complexas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para ele. Tem habilidades super complexas, por exemplo, vendas. Vendas, liderança e gestão são exemplos de habilidades super complexas. Eu chamo de habilidade guarda-chuva. Por quê? Porque ela não é uma habilidade única. Ela, dentro daquilo ali, dentro dela, né, no caso, ela tem diversas outras habilidades. E essas habilidades se dividem em habilidades complexas, como você está vendo aqui,
e habilidades fundamentais. As habilidades complexas também também abrangem outras habilidades fundamentais. Então, por exemplo, quando você pensa em empatia, você sabe que a empatia é uma habilidade em si. Ou seja, você vai desenvolver a própria empatia, né? Não tem nenhuma outra habilidade relacionada a ela. Mas, por exemplo, gestão do estresse já tem várias habilidades que podem ser relacionadas a isso. Você aqui dentro, você pode ter, vamos botar, a paciência, pode ter a própria empatia, a escutativa, técnicas para você relaxar, de relaxamento. Então tem várias coisas que a gestão do estresse abrange, né? Então, você precisa fazer o quê? Identificar quais são as habilidades fundamentais que você ainda não tem ou que tem e precisa desenvolver para que, como resultado final, você aprenda a vender. Tá? Então esse é o objetivo aqui do passo a passo. A gente vai identificar quais são essas habilidades. Porque se você simplesmente pensar, vou aprender a vender, mas isso é muito subjetivo, muito amplo. Você não consegue entender como é que você vai fazer isso de uma forma ali específica, né? Agora, dessa maneira aqui, você consegue. Por quê? Porque você vai pegar as habilidades fundamentais e eu vou mostrar quais que são relacionadas a cada etapa do processo de prospecção, como exemplo prático, e aí você vai conseguir ir desenvolvendo uma a uma, né? Acho que você precisa, e por consequência, você vai desenvolver a habilidade de vendas. Ou a de gestão, ou a de liderança, a que você quiser, tá? Beleza? Então isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Agora vamos ver o passo a passo que eu desenvolvi aqui para te passar. Olha só, esse é o passo a passo para você desenvolver a habilidade de vendas. Como eu falei antes, você pode aplicar isso aqui para qualquer habilidade comportamental, tá? Mas eu vou fazer a habilidade de vendas porque hoje 90% ou mais dos profissionais de conteúdo, eles não sabem vender, não sabem se vender e não sabem prospectar clientes e por isso sofrem com vagas, com plataforma freelance, como eu já falei antes. Então, por isso que eu botei a aplicação prática para habilidade de vendas, beleza? Então, olha lá. Lembra do sexto pressuposto da andragogia? Ter um forte porquê ou motivo para aprender? O primeiro passo é esse. É você identificar por que você quer aprender. Qual é a tua motivação interna para aprender? Ah, Eduardo, eu quero aprender a vender porque eu cansei de sofrer com a ansiedade de não saber quanto eu vou ganhar nos meses seguintes. Beleza? É uma motivação interna forte. Ou então, ah, Eduardo, eu quero aprender a vender para aumentar o meu faturamento e com isso dar uma condição melhor para minha família, pagar uma escola melhor para meu filho, enfim. Percebe que a tua motivação interna, ela tem que ser emocional. Por quê? Porque desenvolver uma habilidade comportamental leva tempo, energia, você tem que engajar no processo e tal. Você só vai conseguir ter consistência para levar isso adiante se tiver um forte porquê emocional, tá? Beleza, então esse é o primeiro passo. Facinho, né? Identifica aí. Depois, estabelece um objetivo claro e específico. Não adianta você falar, como eu falei antes, aprender a vender genérico, tá? Na tua cabeça, é difícil você mensurar. Eu estou aprendendo a vender? Como é que eu faço? Como é que eu mensuro isso ao longo do processo? Até para te motivar e perceber que está funcionando o que você está fazendo, você precisa ter um objetivo mais claro e específico. Então, por exemplo, quero captar 5 clientes até o fim do ano, né? Nos próximos 3 meses. Ou eu quero estar ganhando R$5.000 por mês até janeiro, ou a partir de janeiro. Percebe? Especifica. Que aí isso aqui também vai te mostrar, vai ser fácil você ver conforme você vai estar avançando no processo. O terceiro ponto é dividir esse objetivo em etapas. Beleza, eu quero captar X clientes em tantos meses. Como é que eu faço isso? Tá? Então é definir as etapas que são necessárias para chegar ao objetivo e é aqui que eu vou ilustrar para você o processo de prospecção de clientes. Então, por exemplo, eu quero X clientes em tantos meses. Beleza. Então, como é que funciona o processo de prospecção de clientes? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ver se fica mais bacana. Ó. Parcelei, né, ou dividi em etapas esse meu objetivo, tá? E coloquei aqui em cada etapa as habilidades comportamentais que são inerentes a essas etapas, ok? E aí é legal porque você pode identificar quais as que você precisa desenvolver agora. Então, por exemplo, primeiro passo, aí aqui eu botei o método que eu uso de prospecção, tá, gente? Primeiro passo é encontrar e qualificar as empresas. Ou seja, eu vou buscar a empresa que precisa do meu trabalho, qualificar isso.
ver, analisar o conteúdo da empresa, por exemplo, né? E aí ver quais são os gaps, quais são os problemas que esse conteúdo tem, se está com pouca frequência, se está mal escrito, se está mal feito, se não está atraindo as pessoas certas e tal. E com isso, eu percebo que essa empresa precisa de mim. Beleza, eu tenho aqui um conhecimento em que eu posso ajudar ela. Então ela entra para a minha lista de empresas que eu vou prospectar. Eu faço uma listinha numa planilha, né? Vou lá colocando só a lista das empresas. Como é que eu faço primeiro? Eu faço assim, eu vou lá guardando o endereço dessas empresas, endereço digital, né? O site delas. Beleza. Só essas que têm esses requisitos que eu percebo que precisam de mim. Nessa fase, nessa etapa, eu preciso o quê? De que habilidades? Pesquisa, eu preciso saber pesquisar para encontrar essas empresas, eu preciso saber analisar o conteúdo, eu preciso organizar essas informações, era para estar aqui embaixo, mas está aqui, beleza. Eu preciso ter a capacidade de organizar essas informações de uma forma lógica e que eu consiga acessar facilmente, né, numa planilha, por exemplo, em qualquer outro lugar. Então são algumas dessas habilidades comportamentais aqui fundamentais que eu preciso, tá? Depois que eu qualifiquei, eu vou me conectar a esses donos, eu vou encontrar as pessoas dessas empresas para mandar uma conexão, mandar um primeiro contato e começar o processo. Aqui eu gosto de usar o LinkedIn. Então como é que eu faço? Eu acho as empresas às vezes no Google ou dentro do próprio LinkedIn, dependendo do segmento que eu estou atuando, tá? Do nicho que eu estou trabalhando ali. E aí depois eu vou no LinkedIn de qualquer jeito para encontrar o dono dessa empresa. Por quê? Porque no LinkedIn a gente tem várias facilidades. As pessoas estão mais propensas a esse tipo de comunicação. É uma rede de networking, é uma plataforma de networking profissional. Então a ideia é que as pessoas se conectem mesmo. Então fica mais fácil você mandar uma mensagem para a pessoa, porque ela tem grande chance dela aceitar o teu pedido de conexão. Depois que ela aceita o pedido de conexão, você manda a primeira mensagem para ela, se apresentando, falando por que você está ali e tal, né? Então geralmente eu mando a primeira mensagem para ela falando assim, ó: ô fulano, tudo bem? Eu vi aqui o teu site, tua produção de conteúdo, teus vídeos, teu Instagram, enfim, não importa o que você faz aí de conteúdo, mas você vai falar para ele, ó, eu analisei aqui, fiz aqui uma rápida análise e percebi que tem alguns pontos de melhoria que, se não forem resolvidos, podem estar atrapalhando você a conseguir aumentar o teu perfil, engajar com o teu público, vender mais, aí você vê qual é o problema que está tendo. E se você quiser, eu posso fazer um diagnóstico para você, gratuito, sem compromisso, te mando isso num relatório para você ver aí o que precisa ser feito, tá? Então essa é a minha abordagem, inclusive. E aí nesse momento, o que eu preciso ter? Quais são as habilidades fundamentais que eu preciso ter? A escrita, e a escrita é uma habilidade tanto técnica quanto comportamental, né? A técnica porque você precisa saber ortografia, gramática e tal, e a comportamental porque ela envolve uma subjetividade. Você tem que saber argumentar, tem que saber escrever de acordo com um título, por exemplo. Você tem que saber colocar suas ideias ali de uma maneira que as pessoas entendam. Então tem toda uma... ela é uma habilidade híbrida, vamos dizer assim, né? Beleza, então eu preciso saber a escrita, porque eu vou mandar a primeira mensagem me apresentando para ele, e como é que eu faço essa primeira mensagem para valorizar o que eu sei, para mostrar para ele o que ele precisa saber e para incitar o desejo nele de continuar falando comigo, porque esse que é o grande lance, né? Eu tenho que mostrar para ele que eu posso ajudar ele num problema que ele está tendo agora. Eu preciso ter empatia, porque eu preciso entender o outro lado para poder fazer essas mensagens, inclusive. Eu preciso entender o momento que ele está, o que ele está passando, o que ele pode estar passando e tal. E isso vai refletir na maneira como eu vou me comunicar com ele. E ter gestão do tempo. Porque, por exemplo, se eu tenho 100 empresas para entrar em contato, como é que eu divido isso daí? Qual o tempo que eu tenho no meu dia a dia corrido para colocar isso em prática e tal? Então, são algumas das habilidades, beleza? Depois que eu me apresento, mando essa mensagem e ofereço esse meu relatório, né? Eu vou para a próxima etapa, que é o quê? Entregar o valor antes de oferecer o serviço. Ou seja, eu vou entregar esse relatório de diagnóstico para a pessoa. E esse foi um grande diferencial no meu processo de prospecção. Quando eu comecei a fazer isso, a entregar esse relatório para a pessoa. O que eu faço? Quando a pessoa aceita, eu vou e analiso com mais profundidade o conteúdo dela e faço realmente um relatório mostrando qual é o problema e por que aquilo é um problema. Não dou a solução ali, esse é o pulo do gato. Eu falo qual é o problema e eu falo o porquê aquilo ali é um problema. Por exemplo, se eu estou analisando um blog e eu falo ali que os artigos estão com uma vez por mês a frequência de publicação do artigo, eu falo, ó, você está com uma frequência muito baixa de artigos. Para o Google ranquear a sua empresa, o ideal seria pelo menos uma vez por semana e tal, para você publicar um artigo, porque senão você não vai estar na primeira página do Google e você não vai ser achado por ninguém, tá? Então sempre eu falo da dor e do porquê daquela dor, né? Por que aquilo ali é um problema.
Porque isso faz com que na percepção dele, ele vai me ver tecnicamente como alguém que entende do assunto, ok? E quais são aqui as habilidades fundamentais que eu preciso ter? Ó, análise de conteúdo, novamente, né? Preciso ter aqui análise de conteúdo, preciso ter novamente a empatia, para poder escrever aquele relatório ali, entender o momento da empresa dele, do negócio dele, o que ele está buscando. E tem que ter organização para poder fazer um relatório que seja útil para a pessoa, mas que também desperte desejo para o próximo passo. Porque o próximo passo é o quê? Ele querer conversar comigo para conhecer minha solução. Tá? Então, preciso dessas habilidades fundamentais. E aí, eu entrego esse relatório para ele, mando lá e tal, e tento marcar uma reunião. E a pessoa vindo para a reunião, aí já tem outras, a reunião de fechamento que a gente chama, né? Porque aí nessa reunião tem todo um script que a gente segue para conversar com essa pessoa. E aí, dentro desse script, você precisa das seguintes habilidades fundamentais. Ó. Escuta ativa, porque a gente escuta mais do que fala, tá? Persuasão, negociação, principalmente no caso se ele pedir desconto ou se ele vê que tem alguma objeção ali e tal. Então a gente tem que ter minimamente essas habilidades fundamentais aqui, tá? Então como é que você pode, por exemplo, pegar uma dessas habilidades? Porque o ideal é o seguinte, você está vendo essas habilidades aqui, certo? Beleza, vamos supor que você tenha identificado que a escuta ativa é um problema. Você é uma pessoa extrovertida e você gosta de falar bastante, você geralmente fala mais do que as outras pessoas, né? E aí você percebe que realmente, eu quando estou fazendo a minha reunião, eu falo quase que o tempo inteiro e não deixo outra pessoa falar. Será que é por isso que não estão fechando comigo? E aí você resolve, então, desenvolver a escuta ativa. E aí como é que você vai fazer isso, então? Você, intencionalmente, conscientemente, uma atividade prática que você pode definir quando você estiver conversando com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, você vai se obrigar a escutar mais do que falar, tá? E no início é se obrigar mesmo, não tem jeito. Quando você quer mudar uma habilidade comportamental, né? Ou mudar, nesse caso aqui, criar uma outra, né? Que você não está acostumado, no início é obrigação. Lembra da analogia com a trilha no meio do mato? Então, no início é quebrar os arbustinhos lá para você poder começar a entrar nessa nova habilidade. Então você vai se obrigar a fazer isso. Mas você vai perceber o seguinte, conforme você continua consistentemente ali fazendo esse exercício, aos poucos vai ficando mais fácil. Aos poucos vai ficando mais fácil e em determinado momento fica automático. E você percebe que, nossa, eu estou escutando mais do que falando na reunião de fechamento. Olha que maravilha. Então é assim que funciona o processo. Mas por que é tão difícil? Porque as pessoas não têm a paciência e a persistência para ir por esse processo todo. Então desistem no meio, tá? Mas você vê que não é difícil. É uma coisa assim que realmente demanda tempo e energia, mas que funciona quando o resultado vale muito a pena, né? Lembrando lá da premissa da andragogia. Tem que valer a pena, tem que ter um porquê forte. Beleza? Então, ó, fiz aqui as 4 etapas, defini aqui as habilidades fundamentais. Voltamos aqui então para o nosso processo, nosso passo a passo de aprendizagem. Beleza. Então já tenho meus objetivos, já defini aqui, né? Já peguei aqui na minha tabela, ó. Você pode até construir uma tabela dessa para você, tá? Eu já tenho as habilidades fundamentais que eu identifiquei que eu preciso melhorar. Perfeito. Então o que eu faço agora? Escolhi, por exemplo, seguindo aqui o nosso exemplo da escuta ativa, né? Eu quero fazer a escuta ativa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver o negócio. Eu quero desenvolver a escuta ativa. Então o que eu faço? O próximo passo é o quê? É o estudo teórico. Tá vendo? Estudo teórico. O que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento. Como é que funciona essa habilidade? Eu nunca tive ela, então eu não sei como ela funciona. Toda habilidade tem uma maneira de funcionar dentro da gente, assim, né? Como a gente assimila aquilo ali. Beleza, eu vou buscar entender como é que é a escuta ativa, como é que funciona, como é que eu posso praticar isso daí, quais são os exercícios, atividades práticas que eu posso inserir no meu dia a dia. Eu vou estudar. Eu vou ler livro, vou ver vídeo, vou fazer um curso online, de repente, para entender como essa habilidade funciona. Vou me encher de conhecimento teórico, tá? Vou entender o mecanismo da habilidade. Feito isso, aí a gente vai para a próxima parte, que é o quê? A prática intencional e o feedback. Então aqui é o quê? Lembra lá de uma das premissas da andragogia? Tem que ser voltada à prática, senão a gente não faz. Só teoria não funciona para adulto aprender. Tem que ter prática e essa prática tem que ser para resolver um problema do dia a dia, um problema que realmente estava fazendo você sofrer. Percebe como as coisas se interconectam, né? Então essa prática intencional e feedback
ela leva a um ciclo que eu chamei o ciclo de desenvolvimento de nova habilidade. O que é esse ciclo? Tá aqui, ó, eu fiz aqui um desenhozinho para isso. Quem é aí da área de gestão vai reconhecer, isso aqui é um ciclo PDCA, né? Mas eu adaptei ele para o nosso ciclo de aprendizagem aqui. O que você vai fazer? Você já tem a teoria, certo? Então você vai praticar, tá? Vai observar os resultados, ou seja, estou melhorando, não estou, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso e tal. Vou identificar o que precisa melhorar, né, que é o próximo passo aqui. Vou voltar para a teoria para entender um pouquinho mais por que aquilo não está funcionando ainda para mim. Vou voltar a praticar de uma maneira diferente, ou vou adaptar alguma coisa, ou vou colocar uma outra atividade, vou observar o resultado, vou identificar o que precisa, entendeu? Então é um ciclo. E esse ciclo, ele vai ser ativo, vai permanecer ativo até o momento em que você percebe que resolveu o problema, tá? E aí tem uma coisa muito interessante, ó, aqui nesse ponto, você pode usar alguns aceleradores para isso. Por exemplo, treinamento presencial é muito bom para acelerar isso, ou então uma mentoria, que pode ser online mesmo, tá? Uma mentoria de alguém que já passou por esse processo e tal, que já sabe a habilidade que você tem, né, já conhece, e aí você pode ter uma mentoria com essa pessoa, tá? Porque isso aqui remete ao pressuposto 5 da andragogia. O adulto gosta de aprender praticante, foi o que eu falei antes, né? Então, inclusive, se você quiser, eu tenho uma mentoria individual onde eu ensino justamente a colocar em prática toda essa parte de prospecção de empresas. Se você quiser, você me manda aí uma mensagem para o Eduardo B. Corrêa no LinkedIn ou no Instagram para a gente trocar uma ideia e eu vou ter o maior prazer em te explicar, beleza? Muito bem, então você faz esse ciclo e aí vamos para o sexto passo, tá aqui embaixo, ó, né? Tá dando para você ver aí? Tá aqui? Tá dando. Olha só, que é o quê? E esse aqui, ele é contraintuitivo. Por quê? Porque ele é o descanso dirigido, foi assim que eu chamei, tá? Significa o seguinte, lá na neurociência, ela mostra que é o seguinte, o nosso cérebro, ele cria com mais intensidade aquelas novas conexões relacionadas a uma habilidade que você está aprendendo nos teus períodos de descanso. Mas só que esse descanso não adianta ser vendo Netflix ou mexendo no celular. Tem que ser um período de descanso dirigido, que eu coloquei ali, que é o seguinte, é você com você mesmo. Você senta num momento seu, sozinho, num local bacana, pode ser numa área da tua casa que você gosta, pode ser na praia, pode ser na natureza, não importa. Pode ser até ao ar livre, né? Numa praça e tal. Mas o importante é que esteja você com você mesmo, para você refletir, pensar sobre as coisas, enfim, deixar teu pensamento voar, né? Então isso foi comprovado que acelera o processo de desenvolvimento das novas conexões que o nosso cérebro precisa fazer para que você assimile essa nova habilidade, tá? Por quê? Quando essa nova habilidade tiver assimilada à habilidade comportamental, significa que você vai ter incluído no teu repertório novos comportamentos, novas atitudes, novos hábitos, tá? Então você vai ter desenvolvido a escuta ativa no nosso exemplo prático daqui. E aí vai se tornar automático. Quando você precisar, você usa essa habilidade e não é sofrido você fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa extrovertida que do nada precisa ficar quieta para escutar, aquilo, dependendo do teu grau de extroversão, né, aquilo incomoda, porque você está sempre querendo falar, porque é isso que você faz. Você gosta muito de falar e tal, e não tem nenhum problema com isso. Mas naquele cenário de uma reunião de fechamento, por exemplo, se você falar muito, você estraga a venda. Então, vai chegar um momento quando você cria essa nova habilidade, o que acontece? Isso é natural, você acessa essa habilidade quando você precisa. Não é que você vai mudar o teu jeito de ser. Olha só que coisa interessante. Você não muda o teu jeito de ser. Você adiciona ao teu repertório de habilidades outras coisas que você pode usar quando precisa, de uma maneira tranquila e confortável. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa fala, eu não levo jeito para vender, ou eu não... Bom, aqui fechou, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para cá. Eu não levo jeito para vender, eu não gosto de vender e tal. Mas é porque, geralmente, a pessoa não entende essa lógica que eu mostrei aqui. Você não precisa mudar o seu jeito de ser. Você só precisa de um processo que vai te permitir adicionar novas habilidades ao teu repertório e você vai usar essas habilidades quando você quiser, quando precisar e de uma maneira que seja fluida, confortável para você. Não é te agredindo, não é te obrigando e você se sentindo desconfortável, até porque, principalmente no exemplo que eu dei aqui da venda, isso não funciona. A venda ela tem que parecer para outra pessoa algo fluido, confortável e que você tem ali segurança e confiança naquilo que você está falando. Você só consegue transmitir isso se você estiver acessando essas habilidades de uma maneira tranquila, né? Então, você fazendo esse processo de desenvolvimento dessa habilidade,
Isso vai acontecer. E aí você vai perceber que tudo vai mudar em relação à tua captação de clientes, porque você vai ter um processo em mãos que te permite ter clientes sempre que você precisar. E você para de sofrer com falta de cliente, com falta de dinheiro, enfim, com tudo isso aí que de repente te trouxe nesse vídeo aqui, tá? Bom, eu espero que esse vídeo realmente te ajude, que ele realmente, que você aplique esse passo a passo. Se você quiser esse PDF aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você pegar. E eu também tenho um post lá no LinkedIn, onde eu falei um pouquinho sobre essa habilidade, mas tem vários outros posts no LinkedIn que eu estou falando sobre captação de clientes, tá? Então, se você tiver interesse, vai lá, se conecta comigo lá, também tem muito conteúdo bacana sobre isso, né? Se hoje você está aí sofrendo com isso, vai lá e se conecta. Ou então me manda mensagem, Eduardo B. Corrêa, lá no LinkedIn, no meu perfil. Tá aqui embaixo no meu perfil também, é só você acessar. E se você gostou, dá aquela curtidinha aí para me mostrar que você gostou. E um comentário também, me fala o que você achou, me fala qual é a habilidade que você quer desenvolver. Ou, de repente, a gente pode fazer uma brincadeira assim, ó. Me fala qual é a habilidade que você quer desenvolver, aqui embaixo você identificou que você precisa desenvolver, e eu vou te dar sugestões de como você pode desenvolver dentro desse ciclo de aprendizagem que eu mostrei aqui. Legal? Então, faz aí, que assim eu acho que a gente consegue até interagir aqui nos comentários de uma maneira mais bacana. Show? Então é isso. Espero que você tenha curtido aí, que você aproveite e ponha em prática. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.